Olá, buenas tardes, Chico, como estão? Vamos hoje, como eu já havia falado no vídeo da semana passada, vamos hoje com um assunto novo, tá? Novo em partes, vamos dizer assim, né? Novo um pouco em partes. A gente vai fazer uma pequena revisão de um assunto que foi um dos primeiros assuntos que a gente estudou, tá certo? Pra gente relembrar um pouquinho, ver se vocês pegaram tudo, se vocês têm alguma dificuldade, tá certo? Então vocês peguem o caderno para a gente fazer essa pequena revisão. O nosso assunto de hoje é sobre os numerais, certo? Lembra quando a gente estudou sobre os números, né? Então a gente vai fazer uma pequena revisão sobre isso, tá certo? Então peguem o caderno na matériazinha, logo nesses primeiros assuntos que a gente já vai dando essa revisada, tá bom? E no final eu explico também a nossa atividade, ok? Pronto, como vocês já pegaram, certo? Vamos começar a nossa revisão, tá bom? El número 1, certo? El número 1, ele é o único número que ele pode sofrer variação de gênero. Ou seja, ele podemos dizer, ele pode mudar do masculino para o feminino, ok? Exemplo, eu vou falar, tengo una botella. O que é que eu quero dizer? Eu tenho uma garrafa, ok? Ou eu tenho um bolígrafo. Ou seja, eu tenho um lápis. Muda. Lápis masculino, botelha feminino. Então, ele é o único que sofre essa variação. Vai sofrer realmente essa retirada, essa mudança da letra do masculino para o feminino. Então é importante vocês saberem isso, tá certo? Já o número 2, né? Do 2 para frente, ele não sofre essa variação. Por exemplo, dos amigos, certo? Ou dos amigas. Tá vendo a variação? Ele não sofre, ele permanece do mesmo jeito. 4 amigos, 4 amigas, 15 amigos, 15 amigas. Não muda. O que vai mudar é o 1. Ele vai sofrer essa variação. Tá certo? E se a gente for fazer uma comparação, como eu estudei com vocês e eu expliquei isso em sala para vocês, até o número 30, ou seja, do 0 ao 30, cada número possui uma palavra, ou seja, uma única palavra que o define. A partir do 30 vai ficar 31, 35, 39, 40, 45, até o 100, tá? Até o 100 vai sofrer isso mais para frente, tá bom? Vai ter essa única palavra, só até o 30, certo? Até o 15, do 0 ao 15, uma única palavra, cada número tem sua palavra, vamos dizer assim, tem seu nome. A partir do 15, existe um radical, ou seja, uma palavra que inicia aquele número, dependendo por exemplo, 15, 16, 19, 20, 24, 27. Tá vendo? Existe isso. A partir do 15 vai existir um radical que inicia aquela palavra. Vai sofrer alteração no final? Sim, mas o radical permanece até o 30, tá? A partir do 30 é que vão ser duas palavras, 31, 35, 39, certo? Entendido? Já a partir do 31 ao 99, lembrando, do 31 ao 99, 31 al 99,
essas palavras elas vão ser separadas pela Y. Lembra que eu expliquei isso? A Y é que vai separar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. 42. A pronúncia. 42. Existe a Y no meio, como vocês podem ver. A Y que vai mudar, tá? Mas 17 não existe, é uma única palavra. 81, 99 vai obter essa Y. Por quê? Porque é a separação entre dezena e unidade. Para se separar dezena e unidade no espanhol, vai se colocar a Y entre as duas palavras, certo? Somente entre dezena e unidade. Bom, a partir do 100, certo? Até o 99 se usa a Y, tá? A partir do 100 só irá se usar, certo? Só irá se usar a Y entre dezena e unidade, certo? Dezena e unidade. Um exemplo: 62.187. Tá vendo? Repetindo. 62.187. Tá vendo? Entre dezena e entre unidade, certo? Entre dezena e entre unidade se usa a Y. Já quando a gente vai falar o ano, certo? Estamos en el año 2020. 2020. Por quê? De milhar já se pula para dezena, ok? Se a gente tivesse no ano 2021, certo? 2021. E aí? Como é que ficaria? A gente usaria como? É um número só, tá? É um número só, a gente não vai escrever ele por extenso. Então, 2021, ok? Por quê? Porque é um número completo. Esse número que a gente falou, 62.187, é uma fração, tá? É uma fração. Quando a gente está se referindo a um ano, tá? O ano específico, não se usa a Y, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Esses detalhezinhos na hora de a gente escrever os números, da gente pronunciar os números, são bastante importantes, tá? Prestar atenção e tudo. Façam essa revisão, tá certo? Nesse material que eu entreguei a vocês, nessa pequena revisão que a gente viu agora. As dúvidas que vocês tinham, anotem. Anote mesmo no canto onde vocês já tinham escrito no começo do ano, tá certo? Nossa atividade, tá? Nossa atividade, como é que vocês vão fazer? Eu vou explicar, parte por parte, cada questão daquela. Vocês tentem responder. Tendo alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Não tenham pressa de fazer, gente, tá? Não tenham pressa de fazer. Caso vocês ficam com tanta pressa de fazer que acaba esquecendo, tá? Acaba esquecendo ou passando de alguma informação que eu pedi. Por exemplo, um exemplo. De vez em quando eu digo, escrevam as questões e as respostas no caderno, tá? Quando eu recebo as fotos de vocês, das atividades, vocês têm escrito só as respostas. Quando eu tinha dito, escrevam perguntas e respostas, tá? Então, às vezes a pressa leva a gente a cometer esses pequenos erros, tá bom? Então, nossa atividade.
Nossa atividade ela vai ter 4 questões, certo? Eu vou explicar questão por questão para vocês tentarem responder. Primeira questão. Escreve por extenso las seguintes números. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever por extenso. O que é escrever por extenso? Escrever por extenso é colocar o nome do número, tá? Colocar o nome do número. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui que não tem nesses números de vocês, certo? 95. Ó, como eu escrevi? 95. Escrevi por extenso. Ou seja, eu coloquei o nome do número. Então, vocês vão colocar do A até o E por extenso. Vão escrever o nome, certo? 2. Escribe por extenso los números en la tabla, siguiendo las columnas. En la coluna Y, que está entre comillas, tienes que analizar si la conjunción debe o no estar. Lembra da reguinha da Y? De tal número até tal número se coloca. De tal número até tal número não se coloca. Certo? Lembra da regrinha. Aí tem milhar, centena, decena, unidade. Vocês vão escrever cada númerozinho, o nome de cada número, dentro dessa tabelinha, tá? Como vocês em cima escrever por extenso, de uma forma corrida, aqui vocês vão escrever em cada tabela. Se o número tem milhar, certo? Se o número tem milhar, escreva o número da milhar, o número da centena, o número da dezena. Se o número precisar de Y, coloca a Y, certo? E coloca a unidade, tá bom? Entenderam? Terceira questão. Complete com los numerales que lo necessitem. Ou seja, dessa questão A até a E, vocês vão colocar a letra O, certo? Nos numerais somente que precisam, certo? Somente nos numerais que precisam. Lembrem da regrinha do começo do vídeo, certo? Quando eu expliquei sobre o número 1, tá? Ok? Já dei dica demais. 4. Complete cada frase com um de estos números por extenso. Te damos entre parênteses la cantidad de guarismo em cada caso. Ou seja, são 4 letrinhas, A, B, C. E aí tem alguns números. Ou seja, vocês vão escrever em cada letrinha dessa o número por extenso. Olhe, no parentezinho embaixo tem dizendo a quantidade de algarismos que o número precisa, certo? Que naquela questão precisa ser escrita, tá? Letra A, certo? Letra A tem 2 espaços. No primeiro espaço, o número ele possui 3 algarismos. E no segundo espaço, também 3 algarismos. Então, vocês vão procurar nesses números que estão aí nesse quadradinho, qual é o que possivelmente dá para se encaixar, tá? Detalhe, tá bom? Detalhe. Escrevam no caderno as perguntas com caneta, pode ser colorida, tá bom? Pode ser caneta colorida, mas a resposta escreva de lápis grafite, porque mais para frente a gente vai fazer uma revisão desse conteúdo, tá bom? Entenderam? Se tiver alguma dúvida com relação a essa atividade, pode mandar mensagem,
tá bom? Não façam a atividade com dúvida, mas eu espero ter esclarecido essa dúvida para vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, manda mensagem, tá bom? Hasta luego, beijos!